Jesus. Glorificado é o teu nome, Senhor. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis 8, 21. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Gênesis 8, 21. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Diz assim: E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Senhor, eis aqui a tua palavra, meu Pai. Ô Senhor, nessa hora, meu Pai, conforme, meu Pai, o que o Senhor mostrou para a tua filha, meu Pai, que o Senhor possa repreender, meu Pai. Ô Senhor, todo ataque, Senhor, do adversário. Ô Senhor, para que a tua palavra, Senhor, possa fluir, meu Pai. Ô Senhor, como convém, meu Pai, como, meu Pai. Ô Senhor, o Senhor deseja nessa noite, meu Pai. Eu te peço em nome do Senhor, meu Pai. Envia, Senhor, os teus anjos, meu Pai. Ô Senhor, e o teu Espírito Santo, meu Pai, para nos guiar. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Ontem, irmãos, o pastor me falou que eu daria um ensinamento hoje. Aleluia, Jesus. E eu acordei e passei praticamente o dia todo sem o Senhor me dar um tema. E eu pensei assim, meu Deus, será que é para mim mesmo? Aleluia, Jesus. Dá esse ensinamento, por que não vem nada? Nada. Eu abria a Bíblia, fechava a Bíblia, abria a Bíblia, fechava a Bíblia. Aleluia, Jesus. E nada, nada, nada. Eu falei, ô Senhor, tenha de misericórdia. Será que o Senhor vai me dar um ensinamento lá na igreja, dentro da igreja? Tenha de misericórdia, Senhor. Aleluia, Jesus. E logo em seguida, quando eu fiz essa oração, assim, no meu pensamento, falando com o Senhor começou a falar no meu coração. Aleluia, Jesus, sobre esse tema, irmãos. Aleluia, que nós lemos. Aleluia, Jesus. Irmãos, sabe, irmãos. Aleluia, que depois que entrou o pecado no mundo, aleluia, Jesus, a natureza do homem, a nossa natureza, ela mudou. Aleluia, Jesus, porque Adão e Eva, aleluia, foi criado em perfeição. Aleluia, os irmãos podem imaginar, antes da serpente enganar a Eva, os irmãos podem imaginar uma Eva nervosa, brigando? Não. Aleluia, os irmãos podem imaginar, aleluia, por exemplo, ela fazendo algo contra o Adão, ou Adão fazendo algo contra ela lá no jardim, e o trem pegando fogo lá dentro do jardim? Aleluia, Jesus. Ou sentindo algum sentimento ruim dentro do coração? Aleluia, Jesus. Isso tudo, aleluia, nós herdamos após o pecado. Aleluia, Jesus. E é uma coisa tão assim complexa, irmãos, que isso veio da nossa genética. Aleluia, da genética do pecado, ele passou, aleluia, para todos os seres e veio. E olha o que Deus fala. A imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. E as pessoas falam assim, a criança, ela é inocente, não fala? Aleluia, a criança, ela não tem maldade. A criança, ela tem maldade. Aleluia, só que ela não tem capacidade, aleluia, nem recursos, e não tem aquele entendimento, aleluia, do que ela está fazendo, e nem aquele recurso para ela poder praticar o mal mesmo. Né? Por exemplo, você nunca vai ver uma criança muito pequena pegar uma faca e enfiar em alguém e matar. Ela não tem esse recurso, e nem esse entendimento todo, toda a malícia, para poder executar o mal. Mas você já viu quando um bebê está furioso, às vezes com a mãe, que ele pega a mão dele e quer arrancar o rosto da mãe? É um bebê. Agora você imagina, que gracinha, né? Mas, na verdade, aquilo já é a maldade que faz parte do ser humano. Ele já está sentindo raiva desde criança, porque alguma coisa não aconteceu do jeito que ele queria. Ele não gostou de alguma coisa e imediatamente ele vinga, pegando o rosto da mãe dele, puxando. Né? Aleluia. E ainda se falar assim, ai, doeu, aí eles querem, tem uns, né, que quer fazer mais, ainda acha engraçado ainda. Não tem aquele entendimento. É uma maldade, só que sem entendimento.
Ali, assim como, por exemplo, um animal, aleluia, por exemplo, que avança para se defender às vezes, né? Aleluia, é uma maldade? É. Mas só que não tem raciocínio, né? Não sabe o que é mal. Aleluia. E é por isso que os pais vão ensinando. Não pode, filho, fazer isso aqui é mal. Aí eles vão aprendendo. Aleluia. Vão aprendendo. Mas a imaginação do homem, diz a Bíblia, que ela é má desde a meninice. E isso quem falou? Criador do universo. Aleluia. Isso quem está falando não é um psiquiatra, não é um psicólogo, não é um filósofo. Aleluia. Não é um pedagogo. Aleluia. Quem falou isso foi o próprio Deus, o Criador do universo. Ele disse isso. A imaginação do homem é má desde a meninice. Irmãos, e nós viemos num tempo, aleluia, Jesus, que a maldade no coração do ser humano está aumentando muito, mas muito, muito mesmo. Aleluia, a ponto, irmãos, de até nos contaminar, nós como os crentes. Aleluia, nós como crentes. Aleluia, Jesus, tem coisas que às vezes vêm da nossa própria criação, porque se todos os seres humanos foram contaminados, aleluia, de alguma forma eu tenho algo no meu coração que é mal. Aleluia, você tem algo no seu coração que é mal. Aleluia, talvez em grau alto, talvez em grau bem menor. Aleluia, talvez a sua bondade do seu coração destaque mais do que a sua maldade. Aleluia, mas pode ser que a sua maldade destaca muito mais do que a sua bondade. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes o crente não para pensar, irmãos, que certas coisas, aleluia, que nós fazemos, faz parte da maldade do nosso coração. E muitas vezes o crente ignora essas coisas. Aleluia, o crente pensa em tudo. Quando ele pensa em ser um crente mais fiel a Deus, ele pensa em tudo. Aleluia, menos em se livrar da maldade que está no seu coração. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, às vezes, durante esse processo, claro que existe um processo de libertação, aleluia, às vezes a pessoa já identificou, aleluia, a pessoa já está orando, a pessoa já está evitando, ela está num processo. Aleluia, Jesus, e Deus conhece o som do nosso coração. Aleluia, Jesus. Mas muitas das vezes, irmãos, aleluia, tem cristão que eles ignoram. Aleluia, para eles é como o ar que eles respiram. Aleluia, é como o ar que eles respiram. Aleluia, talvez desde criança, talvez ele foi criado num ambiente que todo mundo tem aquela maldade, então para ele é normal. Aleluia. E para a pessoa é tão natural que ela não pensa, irmãos, que o Espírito Santo vai resistir ela por causa disso. Aleluia, ela não pensa que alguma coisa, aleluia, ela não vai conseguir ir para frente. Aleluia, pode ir até um certo ponto, mas vai ter momentos, aleluia, que certos mistérios, que ver a glória do Senhor, que, aleluia, divisar, aleluia, com mais profundidade a essência do Evangelho, a pessoa não vai poder. Aleluia, não vai conseguir. Aleluia, eu não estou falando de milagre, de cura, aleluia, de nada disso. Eu estou falando, irmão, de mergulhar no Evangelho de verdade. É interessantíssimo o que a irmã está falando, porque a criança, ela faz o mal, desde pequena ela já faz os mal. Só que nós, quando nós olhamos para ela no mal que ela está fazendo, a gente acha até engraçado, porque ele é um menino. Sim. Ele é pequeno e não consegue, mas parece que aquele mal não é tão mal assim. O mal não é tão mal, que é bonitinho. E outro ponto que a irmã está falando aí, achei muito interessante, é quando que a irmã usou o termo, ai, meu Deus, fugiu a memória. Ai, meu pai. A irmã usou o termo e agora, meu Deus. Deixa eu só lembrar, eu falo com a irmã. Me fugiu a memória aqui agora. Amém, é Karina. Não, Ju, porque a gente, igual você falou, a gente vê muitas pessoas falando a respeito da criança que, não, é inocente, com certeza foi para o céu. Mas a gente vê, igual quando foi destruir Jericó, Deus não poupou os meninos, falou os meninos, os velhos, sim, todos aqueles que estavam. Se Deus olhasse como esse sentimento que está por aí, né? Mas Deus é uma ideologia que a gente criou no nosso coração. A gente cria essas coisas no nosso coração, porque todo mundo está falando, a gente vai na onda. Agora lembrei, é que a pessoa, como tem isso por natureza,
ele começa a achar, muitas até dizem assim, não, mas eu nasci assim, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, aquilo parece que é uma coisa legalizada. Porque ele nasceu daquele jeito, é o meu jeito mal de ser. legalizado, Né? É um jeito de ser. Muitas vezes ele vira um crente e continua com aquela mesma coisa e fala assim, porque eu sou assim. Exatamente. Mas existe um mundo melhor. E uma maneira melhor. E Deus liberta. Não precisa ser daquele jeito. Exatamente. Ele pode mudar. Muitas das vezes a gente percebe, irmãos, que muitos cristãos, eles não conseguem de fato ser crente de verdade. Aleluia, de fato ser aquele crente sincero, fiel mesmo. Aleluia, porque ele vem para a casa do Senhor, ele liberta de tudo, menos do mal que está no coração dele. Aleluia, a pessoa vem para a casa do Senhor, ela era uma prostituta, ela para de prostituir. Aleluia, ele bebia, ele para de beber. Ele fumava, ele para de fumar. Aleluia, ele tinha um certo vestido, um modo de vestir, ele muda. Aleluia, ele passa a ler a Bíblia, ele vira um pregador do Evangelho, ele ora, ele vira um cantor. Aleluia, vamos dizer assim, uma pessoa que louva o Senhor e Deus usa no louvor. Não vou falar de cantores gospel, não. Aleluia, Jesus. E tudo, assim, Deus dá para ele um dom de maravilhas, ele ora e pessoas vomitam câncer. A única coisa que ele não transforma é a natureza dele. Aleluia, aquela natureza, porque sempre pensa, não vê aquilo como algo mal. Aleluia, só que ele também não consegue viver a plenitude do Evangelho. Ele pode fazer descer fogo do céu, mas aquela sinceridade no coração para com Deus e no Evangelho, ele não tem. Aleluia, ele não consegue ter. Aleluia, Jesus, porque não é. Quantas vezes, irmãos, nós vemos, aleluia, são pequenas coisas que são maldades. E isso a gente vê muito, irmãos. Aleluia, você vai identificar isso em você vai identificar isso em mim. Aleluia, Jesus, coisas que as pessoas fazem. Aleluia, por exemplo, aleluia, muitas das vezes as pessoas, elas devem e não pagam. Isso é uma maldade. Aleluia, você já faz isso já de caso pensado. Não estou falando, irmãos, de uma situação que você foi lá de sinceridade, você pegou o dinheiro emprestado com uma pessoa, aleluia, você precisou, e na hora de você devolver aquele dinheiro, você não teve. Aleluia, aconteceu uma situação muito complicada e Deus sabe que você tinha a intenção de pagar, aleluia, mas você não pôde. Mas o que a gente faz quando a gente é sincero? Chega perto do irmão e fala com o irmão, ô irmão, você me perdoa? E tal. E o irmão, se ele tiver bondade no coração, se a maldade também não estiver no coração dele, aleluia, ele não vai querer que você vende seu rim para pagar ele. Aleluia, Jesus. A irmã riu ali. Aleluia, Jesus, mas é verdade. Aleluia, Jesus. Você não vai querer obrigar o irmão a vender o rim para pagar, porque isso também é uma maldade. Aleluia, porque afinal de contas o irmão está passando uma situação difícil, o irmão Denilson. Texto, humilhou, entendeu? Então, assim, a gente colocar no lugar também, né? Muitas das vezes as coisas acontecem. Eu lembro, falar da minha mãe, a gente morava aqui e ela comprava para pagar no outro mês. Sim. Só que aconteceu umas coisinhas, a gente ficou apertado e nós mudou daqui. Só que minha mãe ficou devendo uns 8 anos. No dia que ela recebeu o dinheiro dela, veio cá e pagou 8 ou mais. Falou assim, eu vim cá te pagar o chuveiro que eu não paguei. Exatamente. Assim, só que se fosse uma pessoa que quer pegar o rim pessoa, não, você tem que pagar com juro, você tem que... Mas o prejuízo ele não tomou. Exatamente, né? Exatamente. E ela também foi honesta, né? Exatamente. Sabe por quê, irmãos? A gente pensa que... E tem muito crente, irmão, você vai encontrar crente de doutrina que não paga, mas não paga mesmo, e para eles é tranquilo. Tranquilo. E não sente acusado, não sente. Irmãos, quando você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo nos incomoda, irmãos, de tanta coisa, mas nos incomoda. E ele gera esse quebrantamento no coração, essa bondade no nosso coração. A Karina? Até aquela parábola, né, do servo que o Senhor perdoou.
Aí veio o conservo, ele não quis perdoar. Ele não quis perdoar, né? Então, irmãos, os irmãos estão vendo? Porque vamos pensar, analisar essa situação. Tá, isso não é maldade? É maldade. Sabe por que é maldade? Porque na hora que você pegou o dinheiro com o seu irmão, não interessa, talvez ele estava contando com aquele dinheiro. Ele estava contando com aquele dinheiro. Aí você fala, tô lixando, eu não tenho mesmo, não vou arrumar, eu não vou se virar. Mas muitas das vezes a pessoa também precisava. A pessoa também está numa situação difícil, né? E te emprestou de bom coração. Tem gente que chega até a falar assim, quando der, eu pago. Ele paga, aleluia, mas na hora que der, primeiro ele vai para Paris, aleluia, primeiro ele gasta o dinheiro dele lá no restaurante, aleluia, mas não paga, não vou pagar, fulano está precisando mesmo, ele fala assim, aleluia, fulano não está precisando, primeiro ele faz tudo, aleluia, que ele quer, e coitado do irmão, às vezes também estava precisando fazer uma coisa, aleluia, mas aí você vai usufruir primeiro, tudo que você puder, e na hora que você não tiver mais nada na sua mente, nada para fazer, aí eu vou pagar a pessoa. Isso é maldade, irmão. De onde é que uma pessoa que tem bondade no coração não vai pensar no próximo? Ela vai pensar nele primeiro, e o outro que se lasque, vamos dizer assim, a Leide. Exatamente. E é uma maldade. Às vezes a pessoa pensa que se ele ficar devendo uma loja, alguém muito rico, um banco, não tem problema, porque afinal de contas eles são ricos, não é? E se você fosse rico, dono do banco, né? Oi? É roubo. O Pedro? Não sei se está certo, você está falando da questão da maldade, da gente buscar a libertação. Eu lembrei de Zaqueu, né? Não sei se está certo, que Zaqueu, ele era publicano, então, ou seja, ele pegava as coisas do povo e tal, e quando Jesus entrou na casa dele, ele sentiu vontade de deixar aquilo tudo. Exatamente. Eu creio que a maldade, né, depois dele abriu o coração, a maldade dele tudo foi embora, falou, e aqueles que, eu não sei, eu dou quadruplicado, né? Isso. Né? Então ele teve realmente a libertação, ele reconheceu a maldade dele e deixou. Exatamente. Como ele pegava um pouco a mais, na hora que ele entrou diante de Jesus, o coração dele já se quebrantou na hora. Eu devolvo quadruplificado. Eu vou contar até uma rapidinho, só um minutinho. Eu lembro, irmãos, de um irmão que ele desviou e foi para o mundo do crime. E aí ele foi para o mundo do crime e tinha um outro irmão, que esse irmão ajudava, era um irmão que ajudava ele muito, com boa fé mesmo. Colocou esse irmão dentro da casa dele, aleluia, deu mantimento, ajudou ele. Aí um dia ele foi lá e roubou o celular do irmão. Olha para você ver, o irmão que estava ajudando ele. Roubou por causa de droga e tudo, beleza. Aí depois ele voltou para o evangelho, o irmão era muito amoroso e tudo, o irmão perdoou. Mas ele nunca comprou outro celular para devolver para o irmão. Nunca. Porque ele pensou assim, o que passado, passou. Mas a passagem de Zaqueu mostra que não. Agora, então ele podia pensar a mesma coisa. O que eu roubei ficou para trás, não é? Aleluia. Agora eu vou ter uma nova vida com Jesus. A partir de agora eu tenho, claro que tem pessoas que ele roubou tanto, irmão, vai ter como ele devolver. Aleluia, não tem como mais ele devolver. Aleluia, não tem como, né? Roubou um banco, milhões, como é que ele vai repor? Aí não vai ter como, ele vai ter que pedir perdão para o Senhor mesmo. Mas ele estava trabalhando, ele não podia pelo menos chegar perto desse irmão e falar, irmão, me perdoa que eu fiz isso e tal, mas eu vou tentar repor o celular do irmão. Agora, se o irmão falasse, não, irmão, não precisa não, eu te perdoo. Aí o irmão está liberando ele.
A Luí liberou ele, não precisa repor. Esse negócio passado atrás, quando eu estava lá no mundo, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu peguei um dinheiro emprestado, mas eu estava no mundo. Aí agora eu vim para a igreja, não preciso pagar mais não, porque o passado ficou para trás. Não é assim. A Valéria, era o Paulo, né? Não, hoje é ensinamento muito poderoso da parte de Deus. Eu lembrei, foi de Aminon com Tamar. Ele criou a maldade no coração dele. Engraçado que a maldade, ela quer, tipo assim, como eu vou dizer, é para beneficiar a pessoa própria. É, exatamente né? isso. Não pensa no outro, não pensa que vai prejudicar o outro igual a Aminon. Ele não pensou que ia desonrar a Tamar. Ele não pensou nela, ele pensou em se satisfazer. Exatamente. E depois que ele se satisfez, Tamar que, né, fique para lá com o prejuízo dela. Então, assim, a maldade, a gente tem que orar muito a Deus para Deus libertar o coração da gente da maldade, porque a maldade, ela quer beneficiar o homem próprio. Exatamente. E não importa com as outras pessoas, não importa se vai prejudicar, não importa se vai entristecer, não importa se vai defraudar a pessoa. Exatamente. Ele só quer se auto-beneficiar, né? Exatamente. Para ele só estava satisfazendo a carne dele. E quem que era Tamar? Um objeto da satisfação dele, só isso. Irmão, você acha que um crente cheio do poder de Deus vai fazer uma pessoa de objeto? Vai desprezar uma pessoa e humilhar uma pessoa nesse ponto? Que um crente que está cheio de amor e bondade no coração? Pensa. Então, eu lembrei, foi de duas questões, né? Eu lembrei do Tiago 4,17. Até colocar aqui. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E a segunda coisa que eu lembrei, que foi muito mal aos olhos de Deus, foi aquela situação onde o pessoal de Israel estava passando uma situação muito complicada, e aquele pessoal podia ajudar eles, mas não quis, e até achou bom, porque... Exatamente. Esqueci o nome do pessoal. São vários, né? Moabe, os edomitas, não deixaram Israel passar para não dar nada para eles. E os amalequitas, pior ainda, atacaram eles no momento que estava mais vulnerável. E você acha que não acontece no meio do povo de Deus? Tem gente, irmãos, que a pessoa pode estar arrasada, mas se ele tiver de fazer algo contra a pessoa ali, ele faz. Não importa se a pessoa está chorando, se a pessoa está triste, se a pessoa está num momento de vulnerabilidade, é até para ele até melhor, porque aí ele curra mesmo. Pedro, ia falar? Ah, tá. Até nós estávamos falando ontem, sobre essa natureza que a pessoa não muda, e ele vai e converte ao evangelho, vai para a igreja, até usado por Deus, só que ele esquece que a natureza tem que ser mudada, porque foi o caso de Saul. Para ele ser rei, Deus teve que mudar o coração dele, né, que nós falamos ontem, para ele ser rei. Mas você viu que na hora ele foi o rei, mas na hora que o Espírito de Deus saiu dele, ele voltou tudo que ele era, porque ele não mudou a natureza dele, né? E acontece com muitas pessoas, vão para a igreja, aceitam Jesus, não muda a natureza, continua com aquela maldade. Enquanto Deus estiver com ele, ele vai fazer, vai orar, vai expulsar demônio. A hora que ele desvacilar um pouquinho na fé, ele faz tudo que está nele, porque é a natureza dele. Exatamente. Vem à tona tudo, né? E a pessoa não procurou libertar daquilo, porque para ele não tinha importância. Justamente. Ô, Juliana, e muitas das vezes, igual a gente convive com muitas pessoas, o pastor trabalha, você também. E um dia eu estava lá no meu local de trabalho, o meu colega pegou e disse, não, que eu não vou trabalhar, porque o meu patrão não precisa ser amigo. Tomara que a empresa quebre. Eu disse, mas você me desculpa, eu vou ter que intrometer, por causa que você não está comendo o seu trabalho aqui dentro? Se a empresa quebrar ou falir, ela não vai te demitir? Você não vai ter que bater em outra porta? Igual o pastor mexe com carreto. Ele vai maltratar todo mundo que dá um carreto para ele? Uai, ele tem que deixar a porta aberta, porque o dia que o cara precisar, então ele vai indicar para outra pessoa. Então, isso aí é a natureza da pessoa. Ele prefere que alguém pereça e para que ele possa satisfazer o ego, não. Né? Um sentimento de vingança, né? Tipo isso. Assim, tomara que aconteça. Mas, igual eu falo assim, ó, eu penso assim, o meu patrão tem que prosperar, independente se eu trabalho por minha conta ou se eu trabalho fechado, meu patrão tem que prosperar para eu prosperar também. Eu tenho minhas contas, eu tenho meus compromissos. Mas tem pessoas que preferem que o patrão, com perdão da palavra, se lasque para lá. Ele prefere ver o mal do próximo. Porque está com raiva de alguma coisa. Exatamente. Né? Então, eu penso assim, é uma pessoa boba que está lutando contra ele mesmo. Porque
Se o seu local que você trabalha não prosperar, ou então se você ficar com pagamento atrasado, as suas panelas vão esvaziar. Exatamente. Entendeu? Assim, aquele mal vai se voltar contra a própria pessoa, né? Então, assim, então, muitas das vezes, essa natureza que a gente tem má, ela não deixa você ver que o mal que você está fazendo está voltando contra você mesmo. E volta, né? Com certeza volta. Nosso pai. Igual o caso de Caim, né? Deus falou com ele para mudar, né? Para fazer o certo, mas aí quis na soberba e acabou ele me perecendo. Exatamente. Você vê, olha a maldade do Caim. Não quis humilhar. Aleluia, não quis fazer o que é certo, preferiu matar o irmão dele. O que Abel tinha a ver com isso? Pedro. Uma pessoa que tem maldade no coração, você acredita que uns 50, 90, 80% dessas pessoas são soberbas? Sim. Sim, porque o egoísmo, normalmente, igual a Valéria falou, a maldade, ela advém quando a gente, de você pensar em si mesmo, né? Você está pensando em você mesmo, você não está, né, importando com o outro. Então, isso é um egoísmo, né? E, normalmente, quem é soberbo é egoísta, né? Então, uma pessoa que tem uma simplicidade, uma humildade muito grande, normalmente ela não tem esse tipo de sentimento. Claro que vai existir, sim, porque todo ser humano tem maldade no coração, todos. De uma forma ou de outra. Só que eu estou falando em questão de alto grau, menor grau, médio. E aí nós temos que pedir para Deus para identificar qual é o grau da nossa maldade. Quero fazer uma pergunta. É porque, às vezes, é muito fácil a gente, no caso, né, olhar para a atitude do outro e falar assim, nossa, mas você viu a atitude de fulano? Coisa feia, que né? coisa horrorosa, né? Como que o fulano é capaz, que baixaria, né? Mas, às vezes, se a pessoa for analisar, talvez a maldade dela é pior do que o que o fulano cometeu. Exatamente. Só que a pessoa, tipo assim, não consegue perceber que ele está fazendo a maldade. Seja em palavra, seja em ação, seja em conduta. Sim. Como que a pessoa pode começar a observar que aquela ação, que aquele sentimento, que aquela atitude dele está sendo má, é uma atitude má? Eu vou falar com você. Todo ser humano, se ele resolve humilhar diante de Deus, e ele tem desejo de ser mais sincero, mais crente, tem esse desejo genuíno no coração dele, ele começa a empenhar, o próprio Espírito Santo começa a mostrar para ele. Começa. Ele não fica, ele vai fazendo, talvez no primeiro momento, como Deus vai modelando aos pouquinhos, uma coisa aqui, uma coisa ali, porque, né, a gente não é modelar tudo na mesma hora, né? Às vezes a pessoa pode até te criticar, falar, nossa, mas a irmã tem isso. Mas Deus está trabalhando na vida dela, né? Aleluia, está trabalhando. Aleluia. A questão é a gente pensar que esse problema não é um problema, que esse problema é simples diante de Deus, que Deus não vê aquilo com um olhar mau, né? O dos outros, nossa, que terrível. Mas o nosso, Deus entende, superentende, né? A Karine? A gente podia ler o Salmos 19 Pode e depois ler. Eu quero falar outra coisa. Salmo 19, 12 e 13. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba, guarda o teu servo, para que se não assenhores de mim. Então serei sincero, ficarei limpo de grandes transgressões. Tá vendo? Né? Foi um salmo do salmista Davi, né? Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele orou a Deus. Orou a Deus. Você vê a sinceridade, né? Que a irmã falou. É óbvio, se a pessoa não tem como o erro, a pessoa está acostumada a viver na maldade, a maldade para ele é como o ar que ele respira. E ele não tem nenhuma necessidade de mudar isso, porque ele acha que diante de Deus não é nada. Como que ele vai fazer esse tipo de oração? Não vai, nunca. E o outro caso é Judas, porque ele andou o tempo todo com Jesus, mas ele não mudou a natureza dele, né? Não mudou, né? Sempre, e querendo sempre levar vantagem, não é isso? Quem ia falar?
até uma coisa muito que acontece, a maioria das vezes, que a gente não percebe. A questão do negócio. A pessoa hoje, e Deus reprovou isso, que a pessoa hoje, ele faz o seguinte, como aquele pessoal do passado, escondia o trigo, eles eram vendedor de trigo, escondia o trigo, para que na hora que todo mundo perdesse o seu trigo, eles iam vender mais caro. Exatamente. E eles não sabem que Deus reprova isso. E eles acham assim, não, isso é comércio, isso é negócio, comércio, eu sou vendedor. É negócio, vendedor, e sabe que Deus reprova essas coisas. Exatamente. Como muitos hoje também fazem a mesma coisa, não é? Eles, se alguém precisa, igual eu, mexo com carreto, né? Aí quer dizer, tô vendo que o cara tá numa situação complicada, não tem onde ele sair. Sim. Poxa, Deus vai me prosperar agora, vou dar um preço bem alto para me levar vantagem. Sim. Só que Deus julga isso. Julga. Eu posso dar o preço justo, mas quando é além, o Senhor julga. Exatamente. Tem até um versículo crente, né? que fala na Bíblia sobre cobrar demais, né? Pode falar, irmão. Aí, ó. Olha o João aí. Do vendedor, tá vendo? Aproveita para depois colocar no mercado, que aí ninguém tem, vai ser um preço alto, né? Eu lembrei também de outros salmos de Davi, Ju, que você falou da nossa natureza impedir a gente entrar na plenitude. Pode ler? Pode ser. É o 141, 4. Salmo 141, 4. Pode ler. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Amém. Eu tinha anotado esse salmo aqui, agora que eu vi. Acha aquele salmo, sonda-me, ó Deus, vê se existe em mim um caminho mau. Aleluia, Jesus. Então, os irmãos, o pastor falou sobre essa questão de comerciante, de vendedor, né? E muitas vezes justifica, né? Porque eu sou vendedor, é meu trabalho. Você sabia uma coisa que muitos crentes têm e não identifica? É o querer levar vantagem. Querer levar vantagem em tudo. Ou talvez não em tudo, em alguns pontos que são importantes para a pessoa. Sempre deseja levar vantagem. Irmãos, e dependendo de onde você está querendo levar vantagem sobre o outro, isso não é uma coisa simples. Aleluia, isso é maldade do nosso coração. Por que eu quero levar vantagem sobre o fulano? Por que eu vou querer armar uma situação para poder colocar o fulano numa situação complicada? Tem gente, irmãos, que eles armam coisas até para testar o outro. Se o irmão for muito abençoado, tá lá na igreja, pregando a palavra de Deus, tem gente que, se bobear, eles querem armar um teste para a pessoa, ver se a pessoa vai dar um deslize para falar, tá vendo? Tá pregando lá, falou isso. A Luí está fazendo isso lá, fez isso. Irmãos, isso é bondade? Aleluia, é bondade? Aleluia, Jesus. Você armar, testar. Quantas pessoas, teve mulheres, irmãos, que chegou a testar homens de Deus para ver se eles caíam. Agora, muitos caíram, eles não vigiaram? Não vigiaram. Aleluia. Mas o que elas fizeram era bondade? Né? Era maldade. Aleluia. Porque, na verdade, quem é que com o coração puro, honesto e humilde vai fazer um trem desse? Ninguém. Porque de repente, aí você tem que pedir Deus muita graça nesse ponto aí. E tem pessoas que você vai alertar eles, nossa, aí você cria uma confusão, porque a pessoa não quer ser alertada, é perigoso ela ir lá no outro e fazer uma confusão. Mas se é uma pessoa inocente, né, uma pessoa que está ali na pureza de coração e você sabe que o outro vai fazer maldade, você deve alertar, porque senão aquela pessoa é simples, ela vai cair no mal. Né? E aí, tô nem aí, ela que se vire, né? Ela que se vire para lá, né? Todo mundo tem ciência, todo mundo sabe, né? E não é, às vezes a pessoa é simples, ela precisa se alertar. E você falar que o outro é maldoso, que o outro fez algo ruim, isso não é maldade. Aleluia. Na verdade, você está ajudando o seu próximo
aleluia, a ter prudência diante do Senhor. Eu não sei mexer no carro. Aí eu mexi com o mecânico e meu carro estava com problema na suspensão. E eu fui mexendo. Eu já tinha gastado R$2.000 na época. Aí um rapaz estudou na escola dele, mas da esposa, eu falei, Denilson, não tem nada a ver com a sua vida. Mas aquele mecânico me deu um prejuízo, que foi trocando peça no meu carro. Se eu fosse você, eu saía dele. Ele falou desse jeito. Eu disse, ó, eu peguei, eu até conversei com a Karina, a pessoa falou comigo que aquele mecânico lá, ele troca a peça sem necessidade e tal. E ele falou para mim dar uma despistadinha e sair dele. Mas aí eu peguei e falei assim, o quê? Já aconteceu com ele, já estava acontecendo comigo, e o problema que eu tinha no carro não resolveu. Você entendeu? Então, aí um dia eu fui lá com ele, voltou a acontecer, eu falei assim, não, vai ter que continuar trocando peça. Eu falei assim, não, vou parar. Aí naquele dia lá, assim, até comentei com a Karina, vou pedir a Deus para Deus me direcionar um mecânico, porque com aquele ali não dá mais. Então, assim, eu penso assim, a pessoa quis me ajudar, porque eu já estava gastando um bom dinheiro lá. Então, assim, tem pessoas que é tolo, porque a pessoa que não ouviu o conselho, né? O irmão Manuel? Não, que eu estou pensando aqui também, né? Falando em maldade. O julgar o outro também é maldade. É maldade. É uma maldade muito séria. Mexe na imaginação para julgar o próximo. É malícia, né? Às vezes a pessoa está fazendo algo ali na inocência. Não está nem pensando nada, mas o outro está maliciando. Tá vendo? Fulano isso, aquilo, outro. E a pessoa está tão pura, tão inocente de coração. E a pessoa está lá condenando. Agora também tem um povo aí que é maldoso, que eles usam esse julgar também, cheio de maldade no coração, e fala, o fulano está me julgando, né, irmão Manuel? O fulano está me julgando. Aleluia. Você já viu aquelas piadas que eles fazem com duplo sentido? Já faz com má intenção. Aí quando a pessoa fala, nossa, misericórdia, você que está com maldade, que você está vendo maldade onde não tem. Não, senhor. Aleluia. Ele fez e criou com maldade. A pessoa identificou. Apenas. Né? O Pedro? Esse negócio que a irmã Leite falou, achei interessante. Eu até lembrei de Ezequiel que fala, se souber que o homem vai morrer e não avisar, o sangue dele é 2 vezes sobre você. Exatamente. Mas se você saber e avisar e ele morrer, o sangue já é das suas mãos, porque você avisou o que ia acontecer. Para ele não cair no mal, né? No... A irmã falou sobre a pessoa aproveitadora. Você sabia, irmãos, que é uma coisa assim que ninguém fala? Tem crente que é muito aproveitador. Muito aproveitador. E para ele, oh, glória a Deus, aleluia, mas eu sou um grande aproveitador. Irmãos, quanto mais uma pessoa ajudar ele, mais ele vai sugar da pessoa. Ele não tem aquela, falar assim, nossa, não, tadinho, fulano me ajudou hoje, e, né, coitado, né, ele nem podia, mas ele me ajudou, e amém, glória a Deus. Não, fulano me ajudou, fulano. Aí ele pensa assim, ele vê a pessoa como bobo. A pessoa me ajudou isso, aí no outro dia, vai de novo um fulano. Meu irmão, se bobear, ele esgota tudo do outro. Não só em questão de dinheiro, até favor. Irmão, se você oferecer favor para uma pessoa, a pessoa vai te sugar até não ter mais conta. Tudo que a pessoa precisar, não estou falando assim de necessidade, né, irmãos? Que às vezes tem necessidade mesmo. Você vai ter que pedir, às vezes você vai até sem graça, porque você não queria explorar a pessoa daquela forma, mas você precisou. Mas tem gente, irmãos, que eles exploram até o limite. Se você falar sim para ele uma vez, você pode ter certeza. E no dia que você falar não, nossa, você é a pior pessoa do planeta, porque ele não aceita não. Ele nem sabe a sua condição. Ele nem sabe por que você falou não. Mas para ele, não. Por quê? Porque ele pensa nele mesmo. Aleluia. Se ele pensasse, se tivesse bondade no coração dele, o que ele faria? Coitado do fulano, não vou fazer isso não, né? Aleluia. O fulano, nossa, já me ajudou aquele dia, já fez isso, né, para mim aquele dia. Para que eu vou explorar a pessoa para me levar vantagem? Muitos crentes têm isso, irmãos. Mas glória a Deus, aleluia, e não se dá conta. E não vou falar assim, que às vezes tem gente que às vezes tem, porque às vezes ele cresceu num lar que a mãe era exploradora, o pai era explorador, os irmãos, todo mundo explorador. Então, ele viveu nesse ambiente, como é que ele vai identificar que isso é errado? Para ele é ter vantagem. Eu levei, nossa,
Aleluia, fulano fez isso para me ajudar, o outro fez aquilo. Aleluia, o outro me coisou. Então, para ele, ok, ele está se sentindo bem, porque todo mundo fez alguma coisa para ele, ou o outro está ali, coitado, né? O tempo todo fazendo alguma coisa para ele está ok. Aleluia, mas a palavra vem e aí desperta isso. Você começa a humilhar diante de Deus, você começa a querer ser mais fiel, o Senhor vai te mostrar, meu filho, exploração não é comigo. Aleluia, isso é maldade. Aleluia, a pessoa já está fazendo para você, já está ajudando você, por que você vai explorar ele? O pastor ou o Paulo? Então, Ju, eu também lembrei de mais 2 versículos, que foi o Provérbios 3 e o 27. Pode ler? Não detens os seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã te darei, tendo tu contigo. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Confiadamente. E o segundo versículo que eu lembrei foi esse aqui, é o Provérbios 6 e 16, das 7 coisas que aborrece a Deus. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos viciosos, os pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falso que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Exatamente. Irmãos, e isso tem muito, não aquele caso que a irmã Leide citou, que às vezes você vai alertar uma pessoa, é lógico, você tem uma pessoa ali que está na simplicidade, tem uma pessoa muito perversa do lado dele, você tem que avisar ele. Ali, ó, você toma cuidado que essa pessoa, ela te mata e suga seu sangue. Mas tem gente que não, irmãos. Tem gente que como ele às vezes tem algo contra o outro, ele fermenta a cabeça do outro até colocar todo mundo contra aquela pessoa. Fermenta. E vai falando. Quando pensa que não, está todo mundo com raiva daquela pessoa. E às vezes é só por causa de uma coisa desse tamanho. Ou falou ou não, igual a irmã Leite falou. Uma coisa que não justifica, mas como ele quer, ele está com sede de vingança, ele quer colocar todo mundo mesmo, aleluia, contra aquela pessoa. E quando pensa que não, aquela pessoa está mal vista aos olhos de todo mundo. Aleluia, isso é bondade, irmãos. Aleluia, um coração cheio de pureza, aleluia, um coração cheio de bondade, tem capacidade de fazer isso? Aleluia. E quando o crente deseja mal, aleluia, até para os seus irmãos, aleluia. E quando o crente, aleluia, eu vou contar um testemunho aqui, irmãos, até falei com os meninos no clubinho. Eu lembro, irmãos, quando eu era mais nova, adolescente, eu achava que todo mundo era bom. Eu via bondade em todo mundo, aleluia, eu achava que todo mundo era uma maravilha. E sempre eu era prejudicada, porque eu via, né, essa bondade, aleluia, como se todos... E quando tinha alguma coisa, não, isso aqui é só um detalhe. A maldade deles era só um detalhe. E aí eu passei um tempo, e eu lembro que comecei a ficar muito prejudicada, e de repente aí criou um outro sentimento no meu coração. Aí eu comecei a ver todo mundo, praticamente todo mundo ruim. Aí eu já não via todo mundo bom, eu comecei a ver todo mundo ruim. Porque eu comecei a tomar um trauma. Nossa, eu tinha medo. Nossa, porque a pessoa fez isso comigo, o outro pode fazer, o outro também pode fazer. E aí teve um dia que eu falei, Senhor, me ajuda a encontrar o equilíbrio. Aleluia, porque eu sei que não é todo mundo que é bom, também sei que não é todo mundo que é mal. Né? E isso estava gerando uma desordem nos meus sentimentos. E eu comecei a pedir o Senhor, trabalhe no meu coração para eu saber lidar, porque eu sei que vai ter coisas que a pessoa vai fazer, eu não vou gostar, porque todo mundo tem defeito, eu também tenho defeito, né? Mas quando a gente lida com o defeito do outro, parece que a gente é insuportável. Mas a gente quer que as pessoas nos compreendam, que as pessoas gostem de nós com todos os nossos defeitos. Né? Mas o dele é insuportável. Né? E eu falei assim, me ensina a lidar com isso, porque eu tinha uma dificuldade, principalmente com pessoa astuta. Principalmente. Porque foram as que mais me feriram. Principalmente, muito astuta. Nossa, aquilo me dava uma giriza. E aí eu falei, Senhor Deus, me ensina a lidar, porque o Senhor ama aquela pessoa. Tá, pode ser que o Senhor vê como muito mal. E se a pessoa continuar sendo assim, claro, ela pode perecer. Eu falei, mas o Senhor ama. Aleluia. Se ele humilhar, alcança misericórdia. Então, o Senhor me dê graça. Talvez eu não vou ficar juntinho da pessoa, pertinho, esperando a pessoa me dar uma facada.
Aleluia. Mas me enxergar o lado bom da pessoa também. Aleluia. Ver aquilo que é agradável também. Aleluia, Jesus. E também para eu não criar um sentimento no meu coração que vai fazer mal para mim. Porque chegou num ponto, eu vou deixar o irmão falar. Chegou num ponto, irmãos, e uma coisa que eu não tinha era nunca desejar mal para ninguém. E assim, eu achava incrível quando eu via a pessoa falar assim, tomara que senta na graxa, tomara que aconteça isso. Eu ficava escandalizada com aquilo, mas escandalizada, porque eu falava assim, nossa, como é que pode a pessoa podia fazer o que for comigo. Eu não sentia. Eu não pensava que podia acontecer alguma coisa ruim com aquela pessoa para ela quebrar a cara. Eu não pensava isso de forma nenhuma. Nunca. Eu ficava surpresa quando alguém pensava. Nunca dobrei meu joelho para falar para Deus quebrar a perna de ninguém. Aleluia. Eu não sentia isso. Só que, é isso que eu estou te falando, tem coisas que às vezes você herda da sua criação, tem coisas que você pode desenvolver dependendo do ambiente que você está ou da situação que você passa. E a gente não pode deixar as situações nos modelar. Então, chegou um certo tempo, irmãos, que de repente eu comecei a me pegar desejando certos males. Eu comecei a perceber. Eu falei, engraçado, eu não tinha isso. Como que meu coração foi contaminado? Só que não era aquele mal de nossa, sabe, que ia no extremo, não. Era um mal assim. Vamos supor que a pessoa me fez um mal. Então, que Deus permitisse alguma coisa para ela parar de me fazer o mal. Era isso que eu pensava. Que aí a pessoa para de fazer o mal. Aleluia, se Deus permitisse isso, nunca mais essa pessoa faria isso. Só que eu comecei a ficar assustada comigo, porque eu pensei assim, mas eu nunca pensei isso. Né? Eu nunca tive esse sentimento. E eu estava vendo que estava me fazendo mal. Eu falei, meu Deus, isso não é do Senhor. Aleluia. E isso não é do Senhor. O Senhor ia querer mesmo, ia achar agradável aos seus olhos eu ficar desenhando, embora que a pessoa possa ter feito mal, mas isso quem lida com a pessoa é o Senhor. Né? A Bíblia fala para a gente amar nosso inimigo. Né? A Bíblia fala para nós ajudar nosso inimigo. Aí eu quero que meu inimigo esfrega a cara dele lá no asfalto. Nunca mais ele fazer isso. Isso não era de Deus. Eu comecei a pedir, o Senhor, trabalha no meu coração. A gente tem que fazer isso, irmãos. Trabalha no meu coração, não deixa eu sentir isso. E eu comecei a sentir o Senhor modelar novamente o meu coração para restaurar. Tem gente que não precisa de restauração, ele precisa de mudança, porque ele nunca soube, aleluia, o que era, aleluia, desejar o bem para o inimigo. Ele nunca soube disso. Toda a vida é a natureza dele desejar o mal. Ele não conhece, então não é restauração. Ele precisa de transformação. No meu caso, eu precisava de uma restauração, porque eu tinha, mas eu perdi. O irmão Manuel? Todo mundo bom, né? Você falou com a pessoa. Estava mal intencionado, né? É verdade. Tem hora que a gente tem que falar certas coisas para evitar o mal, né? Ô, Ju, você pediu para achar aquele versículo de Davi, eu não achei, mas eu pesquisei. Eu não sei se é isso, né? Eu vou Pode ler aqui. É Salmo 139, 23. Ah, tá. Eu tava com esse 139, mas eu pensei, acho que eu tô confundindo o Salmo. Pode. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Tá vendo? Davi sempre falava isso com Deus, irmãos.
Era um homem segundo o coração de Deus. Você vê como a forma que ele tratou Saul, mesmo Saul, né, fazendo aquela barbaridade de perseguir ele, você vê que ele não guardava aquele rancor no coração. Tem crente que é rancoroso, mas rancoroso, irmãos, ele fica rindo com você, mas a sede de vingança dele é tão grande que se bobear, ele quer ver você caído e fica anos desejando aquele mal para você. E glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, e nutrindo um mal no coração, mas um mal mesmo, um desejo perverso. Que é a ponto de que ele teve Saul nas mãos. Deus falou, aí está o seu inimigo. Ele pega e fala assim, ó, eu não vou levantar a mão para aquilo que o Senhor já ungiu. Exatamente. E hoje, nos dias de hoje, tem pessoas que só porque você tem um dom, você tem um talento, ele quer que você morre. Ele quer te matar. É igual Caim, né? Porque ele prefere te ver você morto, porque para ele é o orgulho, é a inveja, mas se você estiver vivo, o reino vai estar ganhando. Exatamente. Mas ele prefere que você morra a sua fé, que o seu talento morra ou fique enterrado, do que Deus te usar. Exatamente, igual o caso que o pastor contou, né, dele tocando lá, que um crente dentro da igreja foi lá e puxou a tomada da guitarra dele. Irmãos, pensa isso. Esse crente tá, nossa, que bênção esse crente, né? Cheio de maldade no coração, irmão. E às vezes, igual o irmão falou, por inveja. Coisa que mais crente tem é inveja, irmãos. Aleluia. E isso eu não estou falando assim, nossa, o irmão, então tá chamando nós tudo de invejoso. Não, não é isso não. Aleluia, Jesus. Mas é uma realidade. É uma realidade. Às vezes a pessoa né, constrói uma casa bonita, leva o irmão, fala, ó, irmão, minha casa que eu contei. Gente, a pessoa, eu não gostei dessa porta. Aleluia. Eu acho que essa porta, aleluia, não sei, se fosse eu que fosse colocar uma porta, eu ia colocar assim, irmãos, que é isso? E às vezes a pessoa está corroendo de inveja, vai olhar a porta da casa dele, está caindo aos pedaços, mas ele está criticando a porta do outro, aleluia, corroendo. Na hora que o irmão mostra para ele, o coração dele fecha, ele sente mal, ele chega em casa triste, ele vai dormir triste. Que sentimento é esse, irmão, dentro do nosso coração? Aleluia, porque a bondade faz com que você deseje o bem para o seu irmão, fique feliz pela realização do seu irmão. O Paulo? Pode falar. No microfone é bom que os irmãos usou. Tá, entendi. Exato. Ia cair. Tem gente que arma essas arapucas, como diz os irmãos. Exatamente. Exato. Tem gente mesmo que coloca a gente enrascada. O Ju estava falando sobre a questão do quando o inimigo cai, a pessoa fica feliz que o seu inimigo caiu. Lembrei do Provérbios 24:17, que Deus falou que quando o seu inimigo cair, se Deus estivesse castigando, você não ficar feliz. Quando cai, pode ler? Pode ler. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração, para que o Senhor para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvia dele a sua ira. Tá vendo? Aleluia. É seu inimigo, ele pode ter te feito mal. Se ele cair, você alegrar, isso é aos olhos do Senhor mal, o que o Senhor faz? Desvia a ira. Aí a ira que era para cair, nem cai em cima de você. É justo, né? Já que você está achando bom, né? Os outros ser prejudicados, até a mãe faz isso. Quando ela está corrigindo um filho e o outro está rindo dele, ela pega o chinelo e fala assim, eu vou bater você agora, porque você está rindo do outro. Ô, Ju, mas eu quero falar outra coisa.
É engraçado, né? Porque aí lembro de Jonas, né? Mas não é isso que eu quero falar, não, só um comentário. Porque Jonas, ele queria, tipo assim, que Deus destruísse Nínive pelo pecado que ele estava cometendo contra Deus, né? Uhum. Mas quando ele estava no ventre da baleia, ele clamou a Deus para Deus ter misericórdia dele, né? Então, quer dizer, ele passou pela mesma aflição que aquele povo passou para ele entender também, né? Exatamente. Mas eu quero falar outra coisa. Não, sobre essa questão da maldade que você falou, eu posso ler um versículo? Pode. No Salmo 32. Eu não estou lendo muitos versículos, não, irmão, porque eu não anotei. É o que o Senhor está colocando no meu coração que eu estou falando. Versículo 5, porque quando eu li esse versículo, Salmo 32, 5, eu fiquei muito impactada, né, com o que Davi falou com Deus, né? Falou assim: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Quer dizer que, às vezes, a pessoa ela tem uma maldade no coração, você falou, todos temos, né? Mas a pessoa não confessa aquela maldade para Deus. Ela vai ficando enterrada lá dentro, enterrada, até o ponto da pessoa, ou às vezes, morrer com ela, ou até, às vezes, a pessoa ir lá e agir com aquela maldade, porque chega uma hora que a pessoa não vai conseguir controlar a sua ação. A pessoa consegue controlar até um ponto, né? Passou daquele ponto, a pessoa não consegue mais. Então, quer dizer, Davi, se Davi ficasse com aquela angústia no coração dele, com aquele sentimento, ele ia perecer com aquele sentimento, mas na hora que ele confessou, Deus foi lá e libertou ele. Isso aí, eu tive uma experiência. Teve um dia que eu estava injuriado com uma pessoa, chateada, e eu tô lá comentando com Deus. Ah, Deus, nossa, Senhor, essa pessoa fez isso, e não sei o quê. E assim, andando pela casa e desabafando com Deus, falando. Aí eu lembro que eu estava no corredorzinho, no meu quarto, assim, o Senhor falou lá dentro do meu coração, mas você não fez o mesmo? Só que não com aquela pessoa. Era uma situação. Eu tinha agido igualzinho, mas com outra pessoa. Ah, mas, nossa, minha cara foi lá no chão umas 300 vezes e voltou. E eu fiquei sem graça. Eu falei, nossa, Deus, é verdade. Quando eu fiz, para mim pareceu leve e tranquilo, não tem problema nenhum. Mas na hora que fizeram comigo, aí não foi legal, né? Eu ia falar, é isso mesmo. Só não sei onde que está na Bíblia, que fala assim, quantas vezes minha boca confessaste, com amaldiçoaste. Não tem uma coisa que fala assim? O teu coração confessaste muitas vezes que tu... Ah, não fica procurando saber que teu servo te amaldiçoa. O teu coração já confessaste muitas vezes que amaldiçoasse os outros. Eclesiastes, qual número? Olha aí. Qualquer coisa vocês procuram aí, viu, meninos? Pode falar. Então pode ler. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o que o teu servo te amaldiçoa. Porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoaste a outros. Tá vendo? Mas quando é com os outros, como eles falam assim, o mundo fala, né? Pimenta no olho dos outros é refresco, né? Uhum. Depende, você sabe que as pessoas confundem isso. Uhum. Porque uma coisa é você... a política acontece muito. Uma coisa é você tratar... né, o governo... esse governo não está prestando... tal. Outra coisa é você falar contra a pessoa. Tomara que essa pessoa morre... Né? Tomara que aconteça isso para essa pessoa, você é um sem vergonha, safado e não sei o quê. Você não está falando da política, você está falando da pessoa, né? E aquele é um ser humano, ele é só um representante, mas ele é um ser humano. Ele pode estar fazendo tudo errado? Pode. Ele pode ser mal? Pode. Mas a gente, às vezes, não vê como ser humano. Isso é verdade. Eu achei algo que eu estava até pensando aqui, quando... Não sei quem comentou, mas eu pensei, né?
Porque quando uma pessoa faz algo com você e você perdoa, aí a pessoa, nossa, por que você perdoou ele? Não é uma coisa que ele fez com você. Aí, isso até aconteceu comigo uma vez. Aí você vê como o coração das pessoas é mais, né? A pessoa fez algo com você, você perdoou a pessoa, e a pessoa assim, nossa, por que você perdoou? Não, você não tinha que deixar, não. Já vi pessoa até falando com isso, que eu podia ter me aproveitado disso. Aí eu falei, não, porque Jesus me ensinou a perdoar, eu vou perdoar a pessoa. Mas com isso a gente vê como o coração das pessoas é má, tipo assim. Aí que a gente vê aquela, sabe, nossa, se fosse eu no seu lugar, eu não perdoaria. Mas não, se Jesus ensina a gente a perdoar, a pessoa reconheceu, né? Por que eu não vou perdoar? Exatamente. Mas isso já é a maldade das pessoas. E, tipo, nem aconteceu com ela na situação que acontece com essa pessoa. Não, eu não perdoaria. Não, como você consegue? Porque a maldade é tão grande, o egoísmo, né? Porque o ego, assim, sobe lá em cima de não querer fazer, que as pessoas falam assim, né? Exato. A sociedade está chegando a um ponto tão coisa que a pessoa ser boa, para eles, é abominação. E a Bíblia até fala, tem um versículo que fala sobre isso. Que não nessas palavras, não lembro agora a palavra certa, mas é como se fazer o bem para certas pessoas que são maus é abominação para eles. Essa questão dos inimigos é uma coisa até engraçada, né? Que até mesmo aquilo lá que Jesus falou, né? Para nós orar para nossos inimigos, né? Toda vez que eu li, eu ficava assim, meio orar para nossos inimigos, né? E isso até eu ficava engraçado. Só que aí eu passei uma situação que foi bem engraçada, né? Que uma pessoa tinha feito mal para mim e tudo, já estava fazendo há bastante tempo, só que o que acontece? Aquele mal aquela maldade estava tava comigo, estava criando uma sementinha, entendeu? Sim. Até que o foi mal crescendo. Da pessoa estava influenciando, querendo influenciar seu coração, né? Exatamente, tendo influência no meu coração. E aquilo foi crescendo, né? Sem eu perceber, foi crescendo aquela maldade. Até chegou um tempo, que até lembro, foi até na campanha e tudo, que só de eu ver a pessoa, eu já estava ficando até com raiva, né, tudo. Só que aí eu falei com meu pai. Aí meu pai foi comigo assim, olha pra pessoa. Aí eu falei assim, eu tô precisando de oração, vou ter que olhar pra pessoa. Aí meu pai falou, não, olha pra pessoa, que aí Deus vai te dar graça, entendeu? Só que aí, né, graças a Deus, Deus me dá graça, porque eu sabia que se eu continuasse com aquele sentimento, aqui no final da história ia dar ruim, né? Aí o que eu fiz? Então orei a Deus, para que Deus me desse graça, eu orei para aquela pessoa, e aí o que aconteceu? Toda aquela mágoa, toda aquela raiva sobre aquela pessoa, acabou, entendeu? Aí até entendi esse versículo, né? Porque realmente é verdade, porque se nós olhar para o nosso inimigo, o que acontece? Aquele mal, o diabo está sobre a pessoa, qualquer coisa assim, desse tipo, sai da pessoa, a pessoa fica, né, do bem, fica do seu lado. Isso porque você foi com sinceridade diante do Senhor. E tem pessoa que é melhor você nem orar, porque quando ele bateu o joelho no chão, quebra ele, Jesus. Aleluia, torce, aleluia. Não, mas é orar com sinceridade. Quem ia falar? Não, deu de entender sobre essa palavra aí, né? Que a gente também não julga para não ser julgado. Para não ser julgado. Está mostrando ali. Então dá da gente entender, né? Sobre a maldade de desejar para o outro. Exatamente. E assim, não jogar para não ser julgado também. Porque você vê, igual nós falamos, né? A pessoa está com toda a sinceridade ali. Por que você está pensando mal no seu coração? Se a pessoa está... Agora, existe uma diferença, irmãos. Discernimento. Muitas das vezes você percebe certas coisas, o irmão fala assim, nossa, o irmão está me julgando. Não, irmão, você sabe que você está com maldade. Você sabe. Você sabe que você fez algo mal intencionado. O irmão viu, o irmão percebeu. Ele não está te julgando. Ele está falando aquilo que Deus fez ele ver. O Pedro ou o pastor? Tá. Esse versículo, até o versículo que o Paulo falou que o Senhor falou, né, para orar para o inimigo, que as pessoas não conseguem entender. Né? A Bíblia é muito sábia. Porque na hora que o teu inimigo te faz o mal, e você aceita o mal, você que vai ficar mal. Então o que a gente tem que fazer? Te contamina. A hora que fez o mal para você, é melhor você perdoar, que você fica bem. Você fica livre. Você tá Agora bem, você tá livre. Ele para lá, né? Quer dizer, se aquela pessoa continuar no mal, ele vai dar problema sozinho. Ele vai se dar o seu mal. E é até bom a gente decidir, o Senhor, dá graça a ele, né? Porque senão ele vai ficar complicado, né? Depois. Porque tipo da coisa, a pessoa te fez o mal. Tá, você ficou com raiva. Aí você chega numa festa, tá lá você todo alegrinho. Chegou a pessoa, acabou sua festa. Quem tá levando prejuízo? Você mesmo. Exatamente. Então passa por cima daquilo,
perdoa aquele mal e pronto. E a gente tem que buscar muito, porque, irmãos, a maioria das pessoas tem muita dificuldade de perdoar e de pedir perdão. Pedir perdão, mas tem gente, irmãos, que o orgulho deles é tão grande que eles podem ter feito coisas graves, mas eles preferem falar, não, eu vou lá pedir perdão para Deus, mas para o fulano ele não pede. Por que essa dificuldade da gente pedir perdão? Aleluia, eu estou cheio de bondade no meu coração e não quero pedir perdão? Não, aleluia, porque a humildade, o quebrantamento faz a gente. Alguns casos, irmãos, você tem que até orar, porque de repente você fez uma coisa certa. Tem hora que as pessoas pedem até perdão por coisas que eles nem fez errado, mas às vezes só para quebrantar o coração do outro. Mas às vezes tem que ter de prudência em alguns casos, porque tem gente que aproveita na hora que você vai lá com o coração quebrantado. Às vezes a pessoa é tão perversa e tão má que aproveita, igual o Pedro falou. Ainda porque a pessoa aconselhou ele. Quando a pessoa pediu perdão, ele disse, por que você não aproveita? Né? Então tem que pedir Deus prudência. Irmã? Não, Jô, eu quero falar sobre esse versículo, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Tem pessoas que interpretam muito esse versículo. O mundo está interpretando muito lá fora. O mundo está interpretando e, às vezes, até mesmo os evangélicos também estão interpretando. Porque tem diferença de você julgar uma pessoa e tem diferença de você pregar a verdade da palavra sobre aquilo que a pessoa está fazendo. Então, tipo assim, quando a gente prega a verdade, que Deus ordena pregar a verdade sobre um pecado que a pessoa está cometendo, sobre um vício, sobre alguma coisa que o Espírito Santo de Deus quiser falar, aí aquilo você não está julgando, você está pregando segundo a ordenança de Deus. Porque tem pessoas, tipo assim, que vamos supor sobre uma pessoa que é adúltera, por exemplo. Aí você fala contra o adultério. Ah lá, está julgando a pessoa. Mas você não está julgando, está na Bíblia. Então, quando você fala pela Bíblia, pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo de Deus também está te ordenando, você não está julgando, você está só falando aquilo que Deus ordena. Mas aí o caso está invertido. Aquele que está citando esse versículo é ele que está julgando. Porque você não está julgando. Se ele está falando que você está julgando, ele está te julgando. Entendeu? É o inverso, irmão Manuel. Não, porque a palavra de Deus fala, né, que nós temos que orar para os nossos inimigos. Exatamente. Né? Nós temos que orar para o nosso inimigo. Então, exatamente. Se quer nosso mal, nós vamos orar para querer o bem. Né? Porque quem sabe Deus converte ele e nunca mais deseja seu mal, né? Isso. A irmã Leide. Ah, não, tem gente, tem que tomar cuidado, porque tem gente que é tão maldoso, que é tão esperto, ele está levando vantagem. Um exemplo, vamos supor que ele está levando vantagem, aí ele foi e aprontou uma. Aí ele vê, ele é orgulhoso, aquela coisa toda, mas ele pensa assim, o recurso para eu continuar a levar vantagem é ir lá pedir perdão. Você está entendendo? A maldade da astúcia. É ir lá, dar uma que estou humildezinho, peço perdão, prometo, faço isso, aquilo outro. Isso não é humildade, isso é esperteza da pessoa. Por quê? Porque aí a pessoa vai ficar, né, com o coração até assim, então tá bom em tudo. Só que aí abre a porta e não tem prudência. Perdoar, a pessoa tem que perdoar. Agora, se a pessoa está pedindo sincero ou não sincero, isso é com a pessoa. Você perdoa, mas tenha prudência, porque a pessoa simplesmente está sendo oportunista muitas vezes. Alguns casos, né, irmãos? A gente também não pode ter aquela dureza de coração que a pessoa está lá, igual a irmã Manuel fala, está julgando, a pessoa com um coração tão sincero para pedir perdão para a gente, mas como a gente já está com uma dureza no coração, a gente pensa, na hora, né, foi lá, pisou no meu pé, fez isso, aquilo, eu não vou perdoar. Mas a pessoa está com sinceridade. Mas aí a gente tem que pedir até Deus prudência, que aí o Senhor vai nos dar bondade e prudência também. A irmã Karine. Ju, eu tenho uma dúvida até acerca do perdão. Vamos supor que, às vezes, você sente de pedir perdão para a pessoa, nem às vezes é porque você errou, mas para você ficar bem com Deus. Você... Só que você sabe que se você pedir perdão para aquela pessoa vai, tipo assim, se sentir. Sim, né? sim. Não, lá... Humilhou para mim. Tem gente que... Aí, nesse caso, você pode pedir para Deus? Sim, eu já passei por isso. De situação assim. Já teve situação que eu pedi perdão, mas eu nem tinha feito alguma coisa, mas só porque gerou uma coisa no coração da pessoa, e se eu não pedisse, a pessoa ia ficar com aquele negócio no coração contra mim. Mas já teve situação que eu falei assim, meu Deus, se eu... E também tem certas coisas que
acaba que se você chegar perto da pessoa e falar com a pessoa, pode gerar um outro sentimento no coração da pessoa. Aí, em vez de você consertar as coisas, você vai gerar uma mágoa no coração. Vamos supor que você desejou mal para alguém. E aí você fala assim, aqui, eu vim te pedir perdão. A pessoa nem sabia. Eu vim te pedir perdão porque eu tinha vontade que você morresse. Eu queria que você morresse de câncer. Um exemplo. Dependendo da pessoa, a pessoa vai dizer, o quê? Eu confiei em você esse tempo todo. Eu não sabia que você tinha isso no seu coração. Cria uma mágoa. Fica magoado com você. Em vez de ela te perdoar, agora ela tem uma mágoa de você. Porque às vezes a pessoa não tem. Então tem muitas coisas que antes da gente pedir perdão, a gente ora. Ora e fala com Deus, ô Senhor, será que é necessário eu pedir perdão? Não justifica primeiro, não vou pedir por causa disso, não. Ou então eu tenho que pedir. Alguém está falando, nossa, você tem que ir lá pedir. Não, ora a Deus. Se você está com dúvida, se você pede, se você não pede, ora a Deus, que Deus te mostra. Quando eu trabalhava na FIT, eu briguei com o irmão, ele era evangélico, e naquela briga lá, saíram umas palavras aqui, eu também... Só que ele ficou com raiva de mim, e lá eu fui tentar pedir ele perdão e não aceitou. Mas eu fui e orei a Deus, Deus, eu pedi ele perdão, a minha parte eu fiz. Mas eu quero, Senhor, que o Senhor crie uma situação que eu possa pedir perdão para ele. E eu orei a Deus porque ele me incomodava. Eu subi no altar para pregar, o inimigo me usava isso contra mim. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor crie uma situação que eu vou encontrar com ele vai estar mais calmo, eu também, e eu vou conseguir pedir ele perdão, e nós dois E um dia eu estava lá no Laranjeiras, aí de repente, esse irmão bateu nas minhas costas e falou assim, ô irmão, como é que você está, seu irmão? Eu quero te pedir perdão de novo. E depois daquele dia, sabe aquela coisa que, sabe, mas eu falei, Deus, se for para mim pedir perdão, para mim alcançar o alívio que eu preciso na minha alma, o Senhor cria a situação, e o próprio Deus criou a situação. Então, ou seja, eu creio que era para mim pedir perdão para ele, mas numa situação mais calma, porque na hora que tá os dois nervosos, talvez não ia dar certo, talvez ia dar um outro sentimento, ou ele ia querer crescer para cima de mim, ou ia querer crescer para cima dele, ia dar outro problema. Então eu orei a Deus muitos meses, eu falei, Deus, o Senhor vai criar uma situação, ou seja, não falei assim que Deus vai ter que criar, eu pedi a ele para ele criar uma situação para mim encontrar com esse irmão e pedir ele perdão. Tá e Deus criou. E Deus pode até criar, igual a irmã Karina perguntou, às vezes, por exemplo, tem coisas que, vamos supor que Deus, né, tem uma necessidade de você pedir perdão, mas dependendo da circunstância, às vezes Deus vai te dar as palavras certas para você falar, para a pessoa não te condenar também pelo que você está falando. Porque às vezes não precisa você expor tudo, né? Tudo, se você for expor tudo que você sentiu, que você pensou, você vai até escandalizar a pessoa, né? E às vezes Deus te dá sabedoria e você fala de uma outra maneira. Se tiver necessidade, né? Porque às vezes a gente também interpreta o versículo. Não, aí, irmão, tem que ir lá. Aí a pessoa vai. Não, e tem casos que a pessoa vai pedir perdão, o outro rejeita a pessoa tão fortemente que a pessoa sai de lá com um sentimento mais profundo do que antes. Ele tinha né, ele abriu o coração, aquela mágoa saiu, vou lá pedir, humilha. A pessoa escorraça ele, que ele sai mais magoado e com mais rancor daquela pessoa do que quando ele foi. Exatamente. A situação mesmo se resolveu por si, né? Tem situação. É igual irmão, a gente briga com o irmão, xinga, a mãe briga com o filho, eita, aquela coisa, depois do nada se resolve. Às vezes nem se iniciar. Agora tem casos, se sentir incomodado, né? No coração, começar a incomodar, igual o irmão Denilson falou, aí é bom fazer igual o irmão fez. Orar ao Senhor e tudo. Não criar aquele conselho, não preciso pedir, não. Porque ele é meu irmão. Porque é meu filho. Às vezes pode ter ofendido seu filho de uma forma muito cruel para ele. Para você não foi, mas para ele foi.
né? E às vezes, ele é meu filho, por que eu vou pedir perdão para ele? Às vezes tem necessidade, né? Então, é Deus que nos direciona. Quando a gente está com o coração sincero, né, com pureza, Deus guia a gente. Você não vai criar uma opinião própria e falar, não tem que fazer isso aqui. Você está com o coração sincero, você está com o coração puro. Então, você vai sentir de Deus. Deus vai tocar seu coração. Pode falar. Um exemplo de perdão, eu até lembrei de José, né? O outro José, sem ser o pai de Jesus. José, com tudo que ele passou, vendido por escravo, né? Sim. Tudo. E depois que Jacó morreu, eu tava no poder, não tinha mais sem Jacó para ele falar assim, não, meu pai tá aqui, então eu não posso punir meus irmãos, mas meu pai morreu agora, eu tenho todo o poder, eu sou governador do Egito, e os irmãos dele ficaram com medo. Ele não guardou aquele, E José, eu acho isso tão tremendo, que José entendeu que tudo aquilo era a mão de Deus, tudo foi Deus guiando. Sim. E, tipo assim, Jacó estando presente ou não estando presente, José não faria nada, porque ele, mesmo às vezes não escutando o perdão dos irmãos dele, ele mesmo entendeu o propósito de Deus e perdoou os irmãos dele no coração. Exatamente. E ele ficou livre daquilo, né? Não atingiu ele. Os irmãos deles ficou muito incomodados porque eles sentiram, a consciência deles pesou, porque eles sabiam que eles tinham feito mal, mas para ele estava perdoado já, né? Até a questão do perdão, existe duas formas. Existe, na verdade, o perdão, que ele é acompanhado com arrependimento, e existe a justificação. É verdade. As pessoas confundem muito, tanto diante de Deus como diante dos homens. Eu fiz algo com o irmão, eu vou lá me justificar. Arrependido, né, do que eu vou lá justificar, irmão, eu fiz isso e isso com você, aconteceu e estou me justificando. Mas porque também você, né, você sabe, você também fez isso, fez aquilo outro, né? Então, eu estou me justificando. O perdão, ele vem com arrependimento. Então, arrependimento é que na hora que eu fiz algo com alguém, eu arrependi daquilo. Você sente mal com aquilo? Nossa, eu fiz algo e estou arrependido. Então, esse arrependimento, agora vai vir um perdão. Sim. Isso gera perdão, né? Mas justificação, não. Exatamente. Só estou justificando. A maioria das pessoas justifica. Tanto diante de Deus como diante dos homens. Eles não pedem perdão. Exatamente. E justificação não quer dizer nada, vocês vão estar justificando. Exatamente. Né? E irmãos, assim, né, tem tantas coisas. Curiosidade. O que vocês acham? Curiosidade é uma bondade? Quando a pessoa tem curiosidade de saber os podres dos outros. Fofoqueiro, né? Nossa, aquela pessoa assim que fica lá querendo saber tudo, querendo saber os podres de todo mundo para poder depois, no momento certo, ele usar contra a pessoa. E fica lá, guardando no baúzinho. Eu sei isso contra o fulano, eu sei aquilo contra o ciclano, eu tenho guardado aqui uma coisa contra o ciclano. Deixa ele pisar no meu calo que eu abro o meu baú e despejo tudo de bondade. Olha que bondade, né? Pra você ver. Alguma coisa e usar contra o Senhor. É verdade. Deixa eu só falar outra coisa rapidamente. Outra coisa que tem gente que é da natureza, assim, das pessoas. Por exemplo, vitimizar. Aquelas pessoas, assim, que o trem não aconteceu do jeito que a pessoa está falando. Ele foi lá, irritou alguém xingou ele, aí ele chega em casa e fala com o pai, ou com a mãe, ou com o marido, ou com a esposa, o fulano fez isso e isso, ele pisou no meu pé, ele me deu um tapa na cara. Só que não conta o que ele fez antes. Não conta. Ele não conta assim, o fulano me deu um tapa porque eu também esfreguei o nariz dele. Aleluia. Porque eu fui lá e fiz isso, porque, nossa Deus, eu fiz aquilo, eu puxei o cabelo dele. Não, essa parte ele não conta, não. Ele só conta que o fulano, né, tadinho, inocente. Eu cheguei assim e parei e fiquei assim e o fulano, pá, na minha cara. Aí o outro vai ouvir e vai ficar com ódio daquela pessoa, com ódio. Tem gente que faz isso o tempo todo, irmãos. Aí gera um ódio na pessoa, fala assim, que a pessoa quer proteger o outro, fala assim, que é isso? Essa pessoa é isso, faz até a pessoa pecar, porque a pessoa vai julgar, né, o outro, que o outro não fez, e aí ele fica como bonzinho e o outro sai como ruim. Isso é bom diante de Deus? Você falar que uma pessoa fez, não esconder o que você fez e só falar o errado do outro, sendo que você sabe que você não foi inocente?
A pessoa reagiu a uma atitude sua, mas aí você banca o bonzinho e o outro fica em maus lençóis, porque ele vira ruim, mais ruim, mais ruim. E talvez não foi, ele só reagiu, teve uma reação ao que você fez. Mas você deixa o outro pensar que ele é ruim, sem que você saiba que o ruim foi você. Alguém mais vai falar alguma coisa? Ah, Paulo. Eu lembrei também do 2 Timóteo 3:1, né, daquela lista que Deus falou sobre, né, sobre essas coisas. Pode ler? Pode. Sabe, põe isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-se. Olha que lista completa, né? Então, irmão, as horas estão bem avançadas, eu não estava vendo as horas? Ah, irmã Valéria. Rapidinho. Não, eu tenho uma pergunta para fazer. Vamos supor, a pessoa vai lá, vamos supor que a pessoa faz uma maldade muito grande com você, uma maldade mesmo. Aí você perdoa a pessoa, não tem aquela mágoa da pessoa, mas aí você voltar a confiar naquela pessoa que te enfiou uma faca, eu acho muito complicado, porque, igual você falou, né, a gente tem que perdoar, mas tem que ter a prudência, porque mesmo que a pessoa talvez ali se arrependeu do que ela fez, alguma coisa assim, mas lá no íntimo do nosso coração, ainda continua com aquela... a gente fica, tipo assim, com receio, porque se a pessoa fez uma vez, ela pode fazer 2 ou 3. Não estou falando em questão de você, vamos supor, se a pessoa precisar de um socorro, você socorrer, sim. Se a pessoa precisar de uma oração, você orar pela pessoa, não estou falando sobre isso, eu estou falando em questão de você confiar naquela pessoa que te fez o mal, apesar que, né, Jesus nos perdoa, né, sim. Mesmo que a gente faz o mal, Jesus ainda confia em nós, né, que a gente vai melhorar, sim. Mas eu falo assim, questão de lidar com essa situação, porque você vai conviver com a pessoa, mas você não vai ter, tipo assim, aquela plena confiança, por quê? Porque qualquer hora a pessoa pode, de novo, vir sim. te atacar. Então, isso é questão de prudência, né? É questão. A gente tem que pedir Deus, né, para Deus trabalhar a maldade no nosso coração, mas também nos dá prudência. Porque vamos supor que essa pessoa, você confiou algo, falou algo muito, muito íntimo para aquela pessoa, e a pessoa foi lá e te detonou, espalhou, e você ficou em maus lençóis, e tudo. Depois a pessoa arrepende, viu que foi mal, vem e te pede perdão. Mas essa pessoa não mudou. A natureza da pessoa não mudou. Vai passar tempo e tempo, na hora que você confiar de novo, que você falar alguma coisa, um segredo para essa pessoa, quando pensa que não, essa pessoa vai fazer a mesma coisa. Então, quer dizer, isso é falta de prudência sua. É falta de prudência. Tá bom, não guardo rancor nenhum dessa pessoa, mas não conto mais segredo para ele. Ele não está liberto. Como que eu vou contar segredo para ele? Eu estou caçando um problema. Daqui a pouco eu vou criar um ódio dessa pessoa, que aí eu vou ter dificuldade espiritual, porque eu mesmo procurei, a pessoa não estava liberta. Né? Agora, questão, tem pessoas que, tem pessoas que eles são tão terríveis mesmo, que você tem que passar a distância desse. Só cumprimento com a paz do Senhor se ele for crente, mas o irmão não está liberto, mas você não fica muito perto dele não, porque ele vai acabar com a sua raça. É da pessoa. Só que a gente tem que entender e pedir Deus graça. Se o coração sente alguma tristeza, se você está no mesmo ambiente que a pessoa e você se sente desconfortável demais de estar ali, então quer dizer que ainda existe uma raiz dentro do seu coração. Existe. Quer dizer, você talvez você pode até perdoar, você pode até ajudar aquela pessoa, mas se te incomodou de estar no mesmo ambiente que aquela pessoa, te incomodou de ouvir a risada da pessoa, te incomodou da pessoa falar qualquer coisa, brincar, falar qualquer coisa, existe uma raiz que ela ainda não foi sanada. Existe. Porque quando você verdadeiramente perdoa de verdade, você não sente mais nada. Nada. É como se não tivesse existido. Embora você lembre para ter prudência, mas não sente mais rancor no coração. Nada. Totalmente fica limpo. Tem. Exatamente.
Tá te fazendo mal. É porque às vezes pode ser que a pessoa causou uma ferida tão grande no nosso coração, tão grande. E às vezes a pessoa foi muito perversa mesmo, entendeu? Aí o que acontece? Aquilo incomoda, mas isso aí a gente vai diante de Deus e fala com Deus, né? Ô Senhor, eu ainda sinto isso, eu sinto incomodada com aquilo, parece que eu queria uma birra dessa pessoa. Essa pessoa não pode nem brincar, que me irrita. Tem uma coisa errada comigo. Se eu tiro isso do meu coração. Irmãos, não tem nada que a gente não ore ao Senhor com sinceridade, que Deus não trabalha no nosso coração. Às vezes a gente não pensa aquilo, não identifica aquilo, mas o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração, né? Amém, irmãos? Acho que nós vamos ficar até 10 horas aqui hoje. Eu levei do último versículo, que é o Salmos 50, versículo 18, que quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com adultos. Esse versículo é interessante, né? Às vezes o mal não aconteceu com você, mas você vê o mal... Você consente. Você consente o mal. Você consente, você apoia. Uma pessoa está fazendo mal com o outro e você é cúmplice daquela pessoa, você ajuda ele. Você comemora, ele está fazendo mal com o outro. Né? E eu não faço, não coloco a mão na massa, mas o outro vai lá e tem coragem de fazer e você comemora. Isso é mal diante de Deus. Já rapidinho, que a hora está acabando, mas muitas vezes a gente não sabe discernir as coisas. Nem todo mundo, mesmo que você não tem nada contra a pessoa, nunca viu, você não vai chamar para sua casa. Sim, às vezes não tem aquela afinidade. Nem todo amigo seu é íntimo. Sim. Você não vai contar seu segredo. Então fica aquela coisa tipo assim, se alguém fez algo contra mim, tornou uma coisa visível. Eu tenho que agora lá, eu tenho que chamar esse cara pra minha ele casa, tem que virar meu amigo agora. Para ele provar que eu perdoei ele. Tem que virar meu amigo, tem que contar meu segredo. Não eu tenho que estar sentado perto dele, conversando com ele, sem que nunca conversei. Justamente, não existe isso. Né? Não existe. Aconteceu uma situação, aquela situação ficou visível. Sim. Mas, gente, tem pessoas que eu não vou contar nada para eles. Claro. E eu não tenho nada contra eles. Sim. Mas também não sou amigo íntimo deles. Sim, é verdade. Então, quer dizer, a gente tem que saber discernir as coisas. Isso é verdade. Alguém te fez algo. Então a pessoa já está errada. Sim. Ele te fez. Então, quer dizer, você vai... Eu perdoei. Não, amém. Sim. Passou. Morreu a história, irmão. Acabou. Está perdoado. Né? Mas quem fez foi ele. Não foi você que fez. Tem hora que a gente tem que tomar cuidado com isso, que a gente tem que perdoar. Mas às vezes você já reparou que a gente vai defender o perdão, a gente critica mais aquele que não perdoou do que quem fez o mal? Quem fez o mal, justamente. Quem é? Diante de Deus, quem está como pior? Quem fez o mal ou quem não perdoou? Justamente. Quem fez o mal. Então, né? E a gente vai, nosso irmão não perdoou, que não sei o que. Tá, ele está errado. Né? Ele precisa mudar aquilo. Mas quem fez o mal, ele está pior. Errado. Foi ele que fez o mal. Amém, irmãos? Mas aí a gente identifica pelo que a gente sente. Se você se sentiu incomodado, você percebeu, não. Alguém pode estar falando com você, você não perdoou. Identifica no seu coração. Se o seu coração está sentindo incomodado, então realmente tem alguma coisa. Agora, se você sente limpo, a sua consciência está limpa, você não sente nada com aquela pessoa, amém. Quer dizer que você está puro diante de Deus. Amém, irmãos? Vamos receber o pastor com palmas e glória a Deus.